pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e o tema de hoje, 5 suplementos que não podem faltar para eu desintoxicar o meu organismo. Então, o nosso organismo, pessoal, ele é um aquário, ok? E se eu tenho um aquário limpo, os peixes que vivem no meu aquário vão estar saudáveis, eles vão ter energia, vitalidade, vão conseguir se reproduzir. Assim é com as nossas células. Então, se eu tenho um organismo que está intoxicado, que está cheio de substâncias que eu como, que eu respiro, que vem através da água, então o mundo ele está intoxicado. Então, naturalmente, nós também estamos intoxicados. E por a gente estar no topo da cadeia alimentar, existe um conceito chamado biomagnificação. Então é assim, ó. Se eu como plantas, eu estou intoxicado, tá? Pouco. Se eu como animal que come as plantas, eu vou estar muito mais intoxicado. E se eu como animais que comem animais que comem animais que comem plantas, eu vou estar mais intoxicado ainda. Então a ideia, num processo de detox, é eu comer mais fontes vegetais, alimentos ricos em nutrientes, e diminuir a ingesta principalmente de proteínas de animais muito grandes, por exemplo, peixes muito grandes como salmão, tubarão. Então eu vou comer de preferência os peixes menores e vou comer mais verduras e legumes. E aí eu vou usar alguns suplementos. Então hoje eu não consigo atender um paciente sem passar clorela. É uma microalga de água, ela é de água doce, tá? A clorela é um superalimento. Ela é rica em vitaminas, minerais, ela é riquíssima em proteína. No vegetarianismo não pode faltar clorela. Então hoje, sinceramente, eu individualizo muito o tratamento. E a gente utiliza uma técnica que é o Bidort para individualizar. Então o Bidort ele mostra para mim os melhores suplementos. Então hoje em dia é difícil ter uma pessoa que não se beneficia da clorela. Os outros suplementos às vezes não passam no Bidort, a clorela sempre passa. Eu mando manipular a clorela em cápsulas vegetais sem aditivos e corantes. Isso é muito importante. Então, às vezes eu peço o paciente trazer a clorela vem numa embalagem, num comprimido, numa cápsula, que ela é branca e azul. Geralmente é assim. Então essa embalagem, esse revestimento que se coloca na clorela, às vezes é extremamente prejudicial para o fígado. Então eu estou achando que eu estou fazendo um detox ingerindo a clorela, e estou ingerindo aí corantes artificiais, porque essa cápsula colorida, esse corante. Então eu não entendo, sinceramente eu não entendo como fazer uma cápsula e colocar a clorela num corante. Mas a gente precisa pedir em cápsulas vegetais, incolores, sem corante. Isso encarece um pouco o produto, mas vale a pena. Um outro suplemento que não pode faltar no detox hepático são as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são fundamentais no processo de desintoxicação, no processo de fase 1. Então, o bom é tomar todas as vitaminas do complexo B juntas em pequenas doses, não precisa fazer muito. Então, hoje a gente sabe que os estudos que falam mal dos suplementos vitamínicos são estudos mal desenhados, onde foi feito assim, ó, eu vou dar uma vitamina para aquela pessoa e vou ver se ela vai melhorar. Isso não vai melhorar. Eu vou melhorar se eu parar de intoxicar, se eu parar de ter sentimentos negativos. Por exemplo, a raiva intoxica o nosso fígado. A pessoa que tem raiva, e a raiva às vezes eu manifesto a raiva, eu extravaso a raiva, exteriorizo, ou às vezes eu escondo a raiva, e aí eu implodo. Em vez de eu explodir, eu implodo. Então eu estou sorrindo, Tô fazendo de tudo para conter a raiva porque eu julgo que ter raiva é errado e aí eu implodo. Então, vitamina do complexo B, uma cápsula 3 vezes ao dia. Assistam o vídeo de complexo B. O complexo B é bom agudamente.
para fazer prova. Então, teve um trabalho mostrando que se você dá o complexo B, por exemplo, para adolescentes antes de uma prova, eles vão melhor na prova. Outro suplemento, N-acetilcisteína. Então, N-acetilcisteína é um aminoácido que ele é determinante para a produção de uma substância chamada glutationa, que é um poderosíssimo antioxidante. Ele neutraliza produtos do metabolismo chamado radicais livres. Então, glutationa é fundamental. A pista para eu ver se a pessoa está com falta de glutationa, que ela está precisando produzir muita glutationa porque tem um estresse oxidativo alto, é o exame de gama-GT. Então, pessoas que estão com gama-GT acima de 22, tomem a N-acetilcisteína. Então, a N-acetilcisteína, um suplemento bacana é o Fluimucil, 600 mg 2 vezes ao dia. Aqui, se o paciente está com muita desbiose, muito intoxicado, a gente faz a terapia endovenosa com N-acetilcisteína, com complexo B, com magnésio e com outras coisas. Então, a terapia endovenosa é outro problema, né? Então, o pessoal está falando mal da terapia endovenosa. Terapia endovenosa é uma forma de administração. Então, eu não vou olhar se a terapia venosa é boa ou ruim. Eu vou olhar para o meu cliente, eu vou olhar para o meu paciente. Então, se eu tenho um paciente bariátrico que está com a flora intestinal péssima, que está cheio de problemas, desnutridos, a via oral não vai funcionar não. Não vai mesmo. Então, eu preciso determinar quem é o paciente que vai se beneficiar da terapia endovenosa. Então, aí fala, não tem trabalho mostrando. Tem sim, tem mais de 40 mil trabalhos indexados mostrando em populações específicas. Eu não vou fazer um endovenoso num paciente jovem que está com o intestino saudável. Não precisa. Mas se o paciente está com desbiose, tem cirurgia, ou a pessoa está velhinha, ou ela tem síndrome do intestino irritável, tem doença de Crohn, tem retocolite, está com uma desnutrição proteica grave, com muita flacidez, a maior pista de desnutrição proteica é flacidez. Então você olha para um velhinho cheio de flacidez, todo cheio de pelanca, né? Que, nossa, uma palavra horrível, é pelanca, mas vamos lá, né? Então assim, o paciente precisa de, no início, um endovenoso para ele pegar bem, tá? Então, N-acetilcisteína, top, tá? Glutamina. Por que a glutamina é boa? Porque muito das toxinas que entram no meu intestino, elas estão no meu fígado, né? No meu corpo, elas estão entrando porque eu tenho um intestino hiperpermeável. O meu intestino precisa ser permeável. Ele deixa entrar o que é bom e não deixa entrar o que é ruim. Tá? Então, se eu tenho um intestino que deixa entrar o que é ruim, eu vou ter mais toxinas. Então, é muito inteligente eu tratar o meu intestino. Então, os grandes vilões do intestino são o açúcar, as farinhas multiprocessadas, principalmente das farinhas de trigo, os grãos que vêm de gramínea, arroz, bambu, milho, aveia, centeio, cevada. Ok? Pode comer, mas se você estiver fazendo uma desintoxicação, você para. Depois você vai ganhar muito tempo de vida e vai tomar muito mais cerveja, vai comer muito mais pão. Então você faz uma desintoxicação e depois você volta e introduz esse alimento. Então, gente, assim, ó, é muito fácil. Imagina você viver uma vida inteira. Pode, não pode, pode, não pode. Nossa, que saco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um princípio. Meu princípio é autopreservação e preservação da espécie, ou amor próprio e amor à família. E aí eu vou ter também um princípio chamado livre escolha. Então eu vou ter escolha, o meu corpo aguenta, ele tem um sistema de desintoxicação incrível. Mas se eu não consigo parar de bater por uns 30 dias, diminuir a quantidade de porcaria que eu coloco na boca, eu estou com problemas, eu não entendi a regra do jogo. Então a regra do jogo é se autopreservar e amor próprio. Então autopreservação e autoamor, essas são as regras do jogo. Então não dá para fazer uma desintoxicação, tomar todos os suplementos, mas se eu continuo sujando o meu organismo. Então é mais ou menos assim, ó. Imagina um poço que sai uma água muito boa.
E aí eu não cuido desse poço direito, não tampo. De vez em quando eu deixo cair um sapo lá dentro, entra inseto. Aí um dia eu joguei alguma coisa lá dentro e esqueci de tirar. E aí um belo dia aquela água que era limpa, que era linda, que era cheirosa, transparente, começa a sair uma água poluída. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de colocar sujeira dentro do meu poço. Não adianta eu ficar jogando substância para limpar a água, não vai sair aquela água maravilhosa. O que eu vou ter é mais problema, porque eu estou intoxicando e estou dando mais substância. Aí eu tomo uma clorela com aquela cápsula azul e branca, né? Aí não vai dar certo, né? Então precisa parar de sujar mesmo. Então a glutamina é fundamental e os aminoácidos, né? Então, por exemplo, tem vários estudos mostrando o efeito, por exemplo, do BCAA na cirrose. Então, se você dá BCAA para uma pessoa que está com fígado muito ruim, ele consegue melhorar e consegue viver um pouco mais e ter uma função desse órgão mantida por mais tempo. Então, os aminoácidos metionina, os BCAAs, todos esses nutrientes, tá, que são derivados de proteína, eles vão ajudar o meu fígado a se regenerar e também vão ajudar o meu organismo a regenerar, por exemplo, o intestino, porque não precisa só de glutamina, precisa de outros aminoácidos, por exemplo, a arginina é muito boa também para desbiose. Então eu posso usar só o BCAA. Quanto que eu vou usar? Vou usar 2 gramas 2 vezes ao dia. Se eu treino, eu posso usar 5, 10 gramas após o treino. Então é muito individual. A prescrição de proteínas, ela deve ser personalizada. Então não dá para eu falar quanto de BCAA o meu paciente vai usar. Tem outros suplementos. Por exemplo, tem a silimarina, tem as vitaminas lipossolúveis, tem o indol 3-carbinol, que é um derivado do brócolis, que é muito importante para a fase 2 de desintoxicação. Então eu tenho N suplementos, por exemplo, a própria vitamina C, mas esses 5 eu considero fundamentais e na minha prática eles entram muito bem para a grande maioria das pessoas. Não são suplementos que causam problema, tá? A maioria das pessoas aceitam bem esses suplementos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.